Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com essa igreja hoje e para todo sempre. Queridos, continuando a nossa série de exposições no livro do profeta Ageu, essa noite nós estaremos meditando um pouco no capítulo 2, dos versos 1 a 9. Livro do profeta Ageu, dos versos 1 a 9. Assim diz a palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, essa é a segunda exposição que nós fazemos nesse livro, o livro do profeta Ageu, que é um profeta pós-exílico. Após o retorno do povo do Reino do Sul, Judá e Benjamim, quando eles retornam do cativeiro babilônico, tem início o ministério profético desse irmão chamado Ageu. E, na verdade, o início do seu ministério profético, ele ocorre exatamente 14 anos depois que o povo retorna do Egito. Então, na verdade, não é exatamente no início, ou assim que eles retornam, mas 14 anos após o retorno desse povo do cativeiro babilônico. E Ageu, ele tem uma missão muito específica, e ele também é contemporâneo do profeta Zacarias. Então, os dois estavam profetizando basicamente na mesma época, e basicamente sobre o mesmo tema. Mas o profeta Ageu, ele tinha uma questão muito específica que Deus estava exigindo que ele resolvesse através da sua mensagem. Nós percebemos que esse livro é dividido em 4 partes muito claras, que são as 4 manifestações de Deus, que acontecem no capítulo 1, acontece no capítulo 2, versos 1 a 9, e acontece mais 2 vezes nesse capítulo, e assim nós dividimos as nossas exposições, de modo que com essa nós teremos ainda mais 2 exposições, e aí finalizamos esse livro. Mas Ageu, ele tinha a responsabilidade de reconstruir ou de advertir o povo para que eles reconstruíssem o templo. E aqui nós fizemos a exposição anterior, que falava a respeito da importância e do símbolo do templo para a vida do povo de Deus. E nós aplicamos isso para o nosso contexto também, e entendendo que, apesar de não termos um templo, apesar de não termos a simbologia do templo como havia nessa época no Antigo Testamento, esse texto ainda fala conosco hoje. Mas, 14 anos depois, queridos,
que esse povo retorna. O templo ainda está em ruínas. O profeta Ageu, na sua primeira mensagem, fala a esse povo, o povo se arrepende e retoma a reconstrução desse templo. Contudo, existe uma outra questão. Esse profeta ainda tem que resolver um outro problema que o povo está criando. E é o que nós vamos ver exatamente nesses 9 versículos do capítulo 2. Nós percebemos, queridos, já entrando no texto, que Ageu, diferente da primeira mensagem que ele traz, a primeira mensagem era destinada a Zorobabel e Josué. As duas lideranças do povo eram os alvos da mensagem de Ageu, de maneira que Ageu falava com eles para que eles transmitissem ao povo. Diferentemente dessa primeira profecia, ou dessa primeira manifestação divina, a segunda engloba tanto a liderança quanto o povo. A mensagem não é apenas para os líderes, mas é para todo o povo, o que demonstra que até essa liderança já está em um estado de letargia em relação ao templo de novo. E assim como no primeiro capítulo, onde mostra que havia um senso comum em todo o povo, e esse senso comum era: não chegou a hora de reconstruir o templo, não está na hora ainda da gente reconstruir. Aqui, um outro senso comum estava se espalhando. O senso comum era: esse templo que nós estamos construindo não é a mesma coisa do templo anterior. Então nós não queremos tomar parte nessa obra. O que nós temos hoje não tem a glória do passado. E assim, com essa mentalidade, o povo estava, mais uma vez, passivo de repreensão. E é exatamente o que nós vamos ver nessa noite. Qual que é a nossa grande motivação para o culto? Qual é a grande motivação que você e nós temos para o culto? E aqui, o propósito dessa exposição em Ageu é justamente pensar na igreja e no culto pós-pandemia. Isso porque, queridos, pode estar acontecendo de nós, no nosso próprio coração, ou em algum outro irmão que está próximo de nós, pode ser que essa teologia silenciosa do não precisamos de culto, ou não precisamos mais da igreja, ela esteja se instalando. Talvez muitas pessoas da igreja de Jesus Cristo, espalhada por todo o mundo, possam estar utilizando esse momento pandêmico que nós estamos passando para realmente se livrar da igreja. Para realmente dizer que, ok, Deus está em todos os lugares, nós não precisamos estar no templo para poder adorá-lo. E de fato, o Senhor Jesus fala isso para a mulher cananeia, para a mulher samaritana, quando ele diz que não é nem Samaria, nem Jerusalém que haverá verdadeira adoração, mas o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Contudo, nós entendemos que, apesar de tudo ser culto, apesar de tudo que nós fazermos manifestar um culto a Deus, o Senhor exige que o seu povo se reúna. E mais uma vez eu digo para os irmãos, pode ser que nós ainda não estejamos em condição de retorno total, e realmente não estamos. Nós não temos nem respaldo legal para isso. A igreja não está preparada, e nem qualquer outro ambiente está preparado para receber 100% de sua membresia. Mas e quando isso retornar? Mas e quando tudo isso mudar? Quando tudo isso voltar ao normal? Será que a disposição que nós temos para o culto, como que ela vai estar? É assim que nós temos que responder a isso. Se nós respondermos, ou se no nosso coração passa a hipótese de não necessitarmos mais de estar na igreja, essa teologia já deixou de ser silenciosa, já tomou conta do seu coração, e você vai ter a responsabilidade de ouvir o profeta Ageu, para que você possa de fato voltar a entender a necessidade do culto para a vida do povo de Deus. Nessa exposição de hoje nós vamos ver de fato qual é a nossa grande motivação para o culto. Os versículos 1 e 2, como nós já dissemos, essa mensagem vem da parte de Deus através do profeta, e ela é endereçada a todo o povo, liderança, sacerdócio, todo o povo está envolvido
neste segundo problema identificado pelo profeta Ageu. E essa profecia, queridos, ela acontece exatamente no dia 17 de outubro de 520 a.C. Isso nós podemos perceber porque Ageu é muito criterioso ao datar essas profecias. De maneira que entre a primeira profecia e a última profecia, que está no capítulo 2, verso 20 em diante, nós temos um espaço de 4 meses. Então, no espaço de 4 meses, nós temos 4 manifestações de Deus exigindo que o seu povo ele se manifeste a respeito das suas exigências. Então, no versículo 1 e verso 2, nós temos essa apresentação da profecia e da mensagem de Deus a esse povo. No versículo 3, que diz o seguinte: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Versículo 3, que realmente é a demanda de Deus contra o povo, essa aqui é uma fala de Deus. Esse senso comum, esse novo senso comum que estava se espalhando, e traduzindo um pouco melhor, deixando um pouco mais inteligível este versículo, é como se Deus estivesse perguntando assim para o povo: deve haver alguém aqui que viu o templo quando ainda era belo, mas vejam como está agora. Não lhes parece que não vale nada mesmo? O povo estava considerando aquela fundação do templo, aquele segundo templo, como nada. Para eles, aquele tipo de construção, no modo como ela estava sendo reerguida, não atendia aos seus critérios como eles achavam que devia ser o templo. O contexto disso nós encontramos lá no livro de Esdras, capítulo 3, e eu peço que os irmãos abram suas Bíblias. Esdras capítulo 3, os versos 10 a 13. Esdras 3, capítulo 10 a 13 nos diz, e aqui o contexto é o momento em que as fundações do templo elas estão sendo lançadas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Esse é o contexto que Ageu está vivenciando. Os mais saudosistas, os que viram o templo na sua primeira glória, e esse templo na primeira glória era o templo de Salomão, esses saudosistas, eles estavam chorando muito, porque o templo que eles estavam reconstruindo não chegava perto da glória do primeiro templo. E esse era o saudosismo que estava entre principalmente os mais velhos. Eles estavam comparando o segundo templo, o que nós chamamos de templo de Zorobabel, com o templo de Salomão. Uma geração mais velha que conheceu o templo de Salomão chorando, de tristeza, e a outra geração nascida no exílio, que não conhecia o templo, nunca tinha estado em Jerusalém, estava se alegrando com tudo aquilo que estava sendo feito. Foi uma cena curiosa. Foi uma cena muito curiosa. Choro de tristeza misturado com choro de alegria pela mesma construção. Mesma construção que atendia às expectativas de uns,
era a mesma construção que não atendia às expectativas de outros. E aqui nós podemos nos perguntar de novo, qual é a motivação para o culto? Qual é a nossa motivação para estarmos cultuando a Deus? O segundo templo, queridos, ele era bem mais modesto, se comparado com o primeiro templo de Salomão. E esse primeiro templo de Salomão foi destruído quando Nabucodonosor invadiu o Reino do Sul, levou cativo o povo e levou os pertences do templo também, destruindo tudo. E era esse cenário que eles estavam vivendo. Templo destruído, mas quando ele é começado a ser reconstruído, não se satisfaz a todo mundo. O primeiro templo, esse segundo templo, não tinha o mesmo tamanho. Era um templo bem menor. Esse primeiro templo, o segundo templo, ele não tinha os mesmos ornamentos, até porque eles não tinham a mesma capacidade financeira que Salomão detinha nessa época. Salomão, inclusive, contratou profissionais estrangeiros para poderem edificar o templo, para poder trabalhar as obras de ouro, de prata, de madeira. E eles não tinham sequer uma fração desse dinheiro para poder reconstruir da mesma forma, mas era assim que eles gostariam. E essa intenção do coração de tentar decidir o que é o verdadeiro culto, trouxe tristeza para eles. Porque o templo não estava atendendo às suas demandas. E mais uma vez, qual é a nossa motivação para o culto? O culto é satisfação de demandas? O culto é, venha que Deus vai fazer um milagre na sua vida? E se Deus não fizer? O culto é, venha para você ser tocado pela palavra de Deus. Você vai sair daqui, de fato, cheio do Espírito Santo. E se você ouvir a palavra de Deus e não sentir absolutamente nada? Altas expectativas, muitas vezes, são irreais. Não estou dizendo que Deus não pode efetuar um milagre, e não estou dizendo aqui que você não possa sair daqui cheio do Espírito Santo. Essa é a nossa intenção. Mas ser cheio do Espírito Santo não é sair falando em línguas. Estar cheio do Espírito Santo não é promover nenhum tipo de manifestação externa que demonstre qualquer tipo de prática que não demonstre um culto racional. Mas estar cheio do Espírito Santo é de fato viver para a glória de Deus em todo tempo. E o povo não entendia isso. O que esse povo não tinha era o templo como eles queriam. Mas o que Deus dava para eles, na verdade, a forma com que Deus animou esse povo, consolou esse povo, era ao dizer que Ele estava com eles. Havia a presença de Deus ali. Podia não ter ouro, podia não ter a Arca da Aliança, podia não ter toda aquela suntuosidade do primeiro templo de Salomão. Mas o que são essas estruturas diante da glória de Deus? E aqui nós podemos fazer uma outra aplicação para a nossa vida já. Nós não precisamos estar em igrejas suntuosas. Nós não precisamos estar em templos grandiosos, com equipes de louvor maravilhosas. Equipes de louvor que, digo de passagem, não são levitas. Nós não precisamos estar em igrejas que tenham qualquer tipo de cerimonialismo, que tenha a arca entrando durante o culto, que tenham lideranças vestidas de estola sacerdotal. Nós não precisamos de nada disso. O povo de Israel precisava. A antiga aliança exigia isso, mas a nova aliança não. Assim como o apóstolo Pedro diz, que o Senhor nos faria nação de sacerdotes. Isso quer dizer que, apesar de nós precisarmos de uma liderança, apesar de Deus constituir, como o apóstolo Paulo diz, pastores, mestres, precisamos disso e deles, mas cada um de nós é responsável pela sua própria espiritualidade. Isso é ser sacerdócio. Isso é entender o sacerdócio universal dos crentes.
E muitas vezes, queridos, nós percebemos que a igreja, quando ela não se encaixa nas demandas pessoais, assim como o templo não estava se encaixando nas suas demandas, quando a igreja ela não se encaixa nas demandas pessoais, a primeira atitude que nós temos é: essa igreja não é para mim. Se a igreja não tem uma pregação mais contemporânea, um pregador sentado no banquinho, por exemplo, com a luz sobre ele, eu não quero essa igreja. Se a igreja ela não tem um louvor worship, ou um louvor das antigas, essa igreja também não serve para mim. Se a igreja ela não tem uma classe infantil, ou de adolescentes, ou de jovens, ou se ela não tem encontro de casais, ou se ela não tem encontro de qualquer outra liderança, essa igreja não é para mim. Se a igreja não tem muitos jovens, se a igreja não tem muitos idosos, se não tem gente da minha faixa etária, essa igreja não é para mim. E assim nós tornamos a igreja um cardápio, onde eu olho, vejo se tem algo que eu gosto. Se eu não gosto, eu fecho o cardápio e vou para o próximo restaurante. E aqui, queridos, eu não estou pregando que a igreja não deve atender a essas demandas. A igreja tem que ter um louvor muito bom. A igreja tem que ter pregação bíblica. A igreja tem que ter classe infantil, de jovens, de adolescentes. Sim, tudo isso tem que ter. Mas e se não tiver? Se a única coisa que houver na igreja é pregação fiel das Escrituras, saiba que é aí que o Senhor deseja que você fique. De maneira que se você está numa igreja que não tem pelo menos as três marcas da verdadeira igreja de Jesus, de fato você precisa repensar a sua estadia nessa igreja. E quais são as três marcas da verdadeira igreja de Jesus? Exposição fiel do Evangelho, ministração correta dos sacramentos e a aplicação fiel da disciplina. Essas são as três marcas da verdadeira igreja de Jesus. Se nada mais tiver, mas se tiver essas três marcas, saiba que você está na igreja certa. Seja parte de uma igreja, queridos, na qual haja fidelidade a Deus e não cardápios que você possa escolher a todo momento o que você quer. Versos 4 e 5 mostra que o Senhor está animando o povo e o está encorajando a entender a motivação para o culto. Versos 4 e 5, mais uma vez nós vamos ler, diz assim: Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor. Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito. Meu espírito habita no meio de vós, não temais. Algumas coisas o Senhor está querendo que o povo entenda. O êxito da obra, o êxito da construção, da reconstrução do templo, apesar da sua modéstia, não estava nos materiais usados, não estava naquilo que eles poderiam proporcionar de estrutura. Mas o êxito estava na presença de Deus. E aqui, mais uma vez, o motivo para o culto, o motivo para nós estarmos na igreja é Deus. É a glória de Deus. Não é o teu amigo que está do lado. Não é se o fulano ou o beltrano vai vir para o culto. Se ele não vier, eu não vou também. Quando tudo isso passar, quando essa pandemia passar, quando nós pudermos retornar, nós precisamos entender que é Deus quem precisa estar no centro. A motivação para o culto começa nisso. E Deus ainda mostra para esse povo que não haveria trabalho perdido, apesar de toda essa modéstia do templo, porque o Senhor estava com eles. Muitos de nós está há mais de um ano, e mais uma vez, com razão, sem frequentarmos a igreja, sem colocar os nossos dons a serviço do reino.
E às vezes isso pode ter uma certa influência de quando nós voltarmos. Vamos ter que dar aquela desenferrujada. Mas os nossos dons, eles precisam ser exercitados. Porque Deus estava com eles. Porque o Senhor exigia isso. Não é normal, queridos, nós não participarmos do culto. Não é normal essa situação, mas é compreensível, a princípio. Uma outra coisa que o Senhor faz é mostrar que Ele tinha uma aliança e tem uma aliança com esse povo e que jamais Ele vai quebrar esse compromisso. É o que Ele diz: segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito. E onde é que está essa palavra? Êxodo capítulo 33, versos 13 a 16. Êxodo 33, abra sua Bíblia, versos 13 a 16. Moisés está conversando com o Senhor a respeito dessa aliança. E assim diz a palavra de Deus: agora, pois, se achei graça aos seus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O Senhor disse: a minha presença irá convosco. O Senhor está relembrando esse povo. O Senhor está relembrando das responsabilidades e dos direitos que eles têm na aliança. E um dos direitos que esse povo tem e que nós temos também, direitos conquistados não por nós, mas por Cristo Jesus, é de ter a presença de Deus conosco. Assim como esse povo tinha esse privilégio, você tem esse privilégio pessoal e como igreja de Cristo, de termos a presença de Deus constantemente no nosso meio. E aqui nós entendemos que o Espírito Santo do Senhor, Ele não habitou no povo apenas depois de Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, quando o Senhor derrama o seu Espírito Santo sobre o seu povo ali. Então muitos entendem que apenas naquele momento o Espírito Santo habitou no meio do povo. Mas o que nós estamos percebendo aqui, desde a antiguidade, desde o Antigo Testamento, o Espírito Santo já estava ali. O Espírito Santo de Deus é que motiva os nossos corações para o culto, para o serviço, para o desenvolvimento dos nossos dons. Isso porque Ele não desiste de nós. E você sabe por que Ele não desiste de nós? Apesar dessa letargia do povo, apesar desse mau entendimento de que eles não precisam de um templo grande, mas eles precisam da glória de Deus. Apesar disso, Deus não desiste deles. Porque Deus tem uma aliança conosco. Deus tem uma aliança com você. E isso tanto é um privilégio, quanto é um peso. Porque se você tem uma aliança com o Senhor, e essa aliança ela é fundamentada no sangue do Senhor Jesus, você tem esses privilégios, mas você também tem a responsabilidade de seguir exatamente o que Deus quer de você. O povo estava sofrendo com a escassez. Lá no capítulo 1, eles estavam semeando muito e colhendo pouco. Estavam ganhando salário, mas o salário é como se estivesse sendo colocado numa carteira furada. Havia praga no rebanho, praga nas pessoas, praga na plantação. Isso tudo porque Deus é um Deus de aliança, Deus de promessa. Quando Ele promete que Ele vai pesar a sua mão sobre o seu povo que está pecando contra Ele, e esse povo é parte da aliança, Deus vai pesar a mão na nossa vida também. Se nós estivermos desprezando aquilo que Deus valoriza. E o culto é algo que Deus valoriza. O fator determinante, queridos, para identificar a bênção de Deus sobre o seu povo, não é o quanto esse povo ganha bem. Não é o quanto você mora em um
condomínio de luxo. O fato que demonstra a bênção de Deus não é o fato de você frequentar uma igreja opulenta, grande, com uma equipe de louvor fantástica, pregadores conhecidos. O fato que demonstra a bênção de Deus na sua vida é a aliança que Ele fez com você. É a justificação pela fé. É a paz que nós temos com Deus. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5: justificados, pois, mediante a fé, temos paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que traz paz. É isso que demonstra a bênção de Deus sobre a nossa vida, que nós jamais perdemos. Muita gente perdeu muita coisa, e muitas pessoas nessa pandemia. Você talvez tenha perdido amigos, você talvez tenha perdido entes queridos, você talvez tenha perdido capacidade financeira, redução do seu salário. E você pode até pensar que talvez isso seja uma demonstração de que Deus já não tem mais o mesmo compromisso com você. Mas eu quero dizer que isso não é, apesar de serem coisas profundas na nossa vida. Perdas como essas são profundas. Mas o que demonstra a fidelidade de Deus conosco é a manutenção da sua aliança. É a certeza de que quando nós morrermos, nós estaremos pela eternidade na glória com o Senhor Jesus. Essa é a bênção maior que nós temos. Verso 6 ao verso 9, nós entramos numa outra parte do texto, que é a parte profética. Verso 6 a 9 nos diz: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está revelando, a partir desse versículo 6 até o verso 9, um plano ainda maior, que diz respeito ao mundo todo e com um papel simbólico do templo. O templo ainda é o centro aqui dessa passagem. E Deus está revelando que algo maior está por vir. E o Senhor mostra que eventos cataclísmicos, terremotos, fará abalar céu, terra, o mar, terra seca. Isso são eventos da natureza. E aqui nós já temos a passagem de Jesus Cristo no sermão profético, quando ele diz que o princípio das dores é tudo isso. O Senhor também mostra as nações rendendo as suas honras àquele local, àquele templo, as honras que o Senhor merece, e a glória de Deus sendo evidenciada ali. E no versículo 9, dizendo que a glória desse templo será maior que a da primeira. E por que Deus está falando dessa forma? Aqui nós temos a figura de Jesus Cristo se cristalizando no texto. Aqui nós só vamos entender essa passagem quando nós entendermos a obra de Jesus. E entendermos que o simbolismo do templo é a presença, é o símbolo da presença de Deus com o seu povo. E quem é a manifestação clara da presença de Deus com o seu povo? O Senhor Jesus. Conforme Hebreus capítulo 1, dos versos 1 em diante, diz que Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. E Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. O templo prefigura Jesus no seu símbolo. O templo manifestava a presença de Deus no meio do seu povo ali. Mas com a vinda de Jesus, esse templo, com todo o seu cerimonialismo, já não é mais necessário. Porque o templo era sombra e Cristo é a manifestação exata da presença de Deus. É por isso que nós não precisamos mais de templo. É por isso que nós não temos arca da aliança dentro da igreja.
É por isso que nós não precisamos fazer campanha de Daniel, campanha de qualquer outra coisa. Nós não precisamos mais do sacerdócio como ele era antigamente. Nós não precisamos mais do cordeiro sendo sacrificado, porque Jesus Cristo cumpriu tudo isso. E o Senhor está dizendo, em resumo, o que esse bloco dos 6 ao 9 está dizendo é que aquele templo, aquele pequeno templo, o segundo templo, apesar de tudo, apesar de ser escarnecido, apesar de não ser a alegria do povo, de parte do povo, ele receberia uma glória maior, pois ele simbolizava a presença de Cristo no meio do povo. E é exatamente este templo que Jesus vai entrar. É exatamente nesse templo que Jesus vai entrar, vai discutir com os doutores, e é exatamente este templo que Jesus vai dizer: destruirei esta casa, mas em 3 dias eu a reconstruirei. Esse é o templo que Jesus está se referindo. E a última expressão que esse texto nos mostra é que quem se abriga nesse templo receberá do Senhor a paz, o shalom. É isso que o verso 9 está dizendo. Neste lugar darei a paz. E aqui nós podemos fazer algumas considerações a respeito de tudo que o texto nos mostra. Primeira coisa que esse texto nos ensina é que a adoração a Deus é focada em Deus. A adoração no culto é focada em Deus. Parte do povo estava preocupado com estrutura. Parte do povo estava indo para aquela construção, observando tudo, mas não era aquilo que eles queriam. E muitas vezes o que vai acontecer na igreja não está atendendo às necessidades do nosso coração. Mas o culto, queridos, a priori, ele não tem a necessidade de nos agradar. Se nós estamos vindo para a igreja, para o culto, retornando para o culto, com a intenção de nos agradar, e apenas isso, nós estamos vindo com a motivação egoísta. O culto, a priori, tem a ver com a glória de Deus. E se eu cultuo a Deus com a glória dele em vista, com a glória dele no meu coração, querendo que a partir da minha vida a sua glória seja dada apenas a ele, você pode ter plena certeza de que o Senhor vai permitir que o seu Espírito Santo te encha. Porque a motivação certa é essa. Quando nós estamos no culto com a motivação certa, o Senhor nos abençoa. O ânimo para o trabalho também não deve estar em pessoas. Era isso que o Ageu estava dizendo. O motivo para você dedicar-se na obra de Deus, com seus dons, que o próprio Deus te deu, seja na música, seja no ensino, seja no cuidado com as pessoas, o motivo para que você desempenhe essas funções não deve ser se o fulano vai tocar, ou se o diácono tal vai estar na igreja, ou se o meu amigo que eu gosto tanto vai estar aqui também. Porque se você estiver vindo com essa motivação, é um erro. E era exatamente isso que o povo estava sendo corrigido. A nossa motivação, queridos, tem que ser a glória de Deus. E o ânimo para o nosso trabalho deve ser a presença de Deus em nós. Em nós. Porque nós somos templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. E essa é a nossa maior motivação. Outra questão que o texto nos ensina é que os fatores sociais da cultura, do que estava acontecendo, não pode influenciar ou não pode servir de empecilho para a nossa adoração. O que estava acontecendo naquela época era um desânimo por conta da pobreza que se instalaram naquele lugar, porque eles não estavam preocupados em reconstruir o templo, e quando eles reconstruíram, não era exatamente o que eles queriam, apesar da glória de Deus estar ali. O fator social estava influenciando o culto. E qual é o fator social que mais está influenciando o nosso culto hoje?
Pandemia. Mais uma vez, sonde o seu coração para você saber se a motivação para o culto ainda existe, ou se o fator social, pandemia, já tomou conta dele. E outra questão é que Cristo é o cumprimento de toda a Escritura. O templo erguido simbolizava a glória de Deus no meio do seu povo. O Cordeiro Pascal, e esse templo é símbolo de Jesus Cristo, que é a presença de Deus ali. O Cordeiro Pascal também é símbolo de Jesus Cristo, porque ele morre em favor dos pecados de outros. O sacerdócio era símbolo de Cristo, porque o sacerdote representava o povo diante de Deus. Jesus Cristo simbolizava os profetas, porque o profeta representava Deus diante do povo. O rei, o reinado, simbolizava Jesus Cristo também, porque Jesus é o nosso rei justo. E assim por diante. Leia as Escrituras com Cristo sendo o centro. Eu quero então fazer 3 aplicações a respeito desse texto. A primeira aplicação, queridos, é que nós precisamos buscar a renovação para a adoração. Se você está fraco, se você não está encontrando motivação para adorar a Deus, para voltar para a igreja, aqueles que podem, se você precisa desse renovo, você precisa buscar isso em Deus. Você precisa lembrar que você tem uma aliança com Ele. Essa é a maior motivação para você estar aqui. Segunda aplicação que nós temos é que você precisa entender que essa aliança que Deus tem conosco, ela é de responsabilidades e direitos. Se nós não estamos honrando essa aliança com aquilo que Deus exige, certamente o Senhor vai pesar a mão sobre nós. Assim como a igreja de Corinto, que no capítulo 11, verso 17 a 34, estavam recebendo a punição de Deus por estarem desrespeitando a aliança com Ele, assim nós também somos passíveis disso. Deus é um Deus de amor, de fato. Deus é um Deus de misericórdia, de fato. É um Deus de graça, de benevolência, de paciência. Mas Deus também é um Deus que pesa a sua mão. Então, cuidado. Cuidado ao estar desprezando, se esse for o seu caso, desprezando aquilo que Deus valoriza. E por último, para encerrar, nós concluímos isso a partir do versículo 9, que é um chamado de Deus para o arrependimento. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, e eu quero que você preste atenção. Se você ainda não tem um compromisso sério com o Senhor Jesus, pode ser que você esteja há anos na igreja, assim como eu estive. Desde os 4 anos de idade na igreja. Desde os 11 de idade, ativo no ministério de música. Contudo, eu ainda não era um crente. O Senhor Jesus aprove a Ele me converter aos seus caminhos aos 18 anos de idade. Tempo de igreja não necessariamente é tempo de conversão. Você pode estar há anos na igreja e pode ser que o seu coração ainda não esteja convertido. Esses são aqueles que estão na igreja, mas ainda não são tocados pelo Espírito Santo. Mas se você é uma pessoa que está chegando, é uma pessoa que está ouvindo o Evangelho, é uma pessoa que está ouvindo a palavra de Deus sendo pregada, saiba que o Senhor está ofertando a você a vida eterna. E o que Ele está dizendo nesse texto é que aqueles que se abrigarem neste templo, aqueles que estiverem abrigados neste templo, que é Jesus Cristo, estes terão a paz eterna. E é exatamente isso que o Senhor está dizendo. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. E que lugar é esse que nós temos a paz? A paz nesta vida, que excede todo entendimento,
e a paz eterna. Esse lugar é Jesus. E eu quero dizer para você nessa noite, se esse é o seu caso, se arrependa dos seus pecados e creia no Senhor Jesus, para que você seja escondido neste santo templo, para que você seja abrigado em Jesus Cristo, para que no dia do juízo, onde todos darão conta das suas atitudes, das suas palavras, dos seus pensamentos, neste dia, todos estarão diante do tribunal de Deus. E você pode até não acreditar que esse dia vai chegar. As pessoas podem até não acreditar nem sequer que Deus exista. Mas o fato das suas convicções serem contrárias não anula o fato também de que, independente do que você crê, você vai estar na presença de Deus respondendo por tudo. E ali o Senhor Jesus vai dizer para aqueles que estão neste santo templo, no Senhor Jesus, numa aliança com Cristo, Jesus vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, entrai no descanso eterno que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas há aqueles que estiverem do outro lado, aqueles que estiverem do lado oposto aos que estão na aliança, o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. E eu gosto da frase que diz: no dia do juízo, não importa se você vai dizer que conhece Jesus. No dia do juízo, todo mundo vai conhecer Jesus. No dia do juízo, o que importa é se Jesus vai dizer: eu te conheço. E Jesus te conhece? Porque se Jesus não te conhecer, não tem a menor possibilidade de você entrar no descanso eterno de Deus. Deus ainda está oferecendo a oportunidade para a conversão. E se nessa noite é o seu caso, se o Senhor falou ao seu coração a respeito de salvação, não deixe para amanhã o que o Senhor está falando com você nessa noite. Amanhã pode ser tarde. Eu encerro com Isaías capítulo 55, versos 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amém. Vamos orar. Senhor, te louvamos por tão grande bênção que é a sua palavra, porque ela não nos deixa a mínima dúvida de qual é o seu plano para a nossa vida. E nessa noite eu te peço que o Senhor esteja restaurando a nossa motivação para o culto, esteja nos lembrando da sua aliança e esteja, Deus, convertendo pecadores ao Senhor. E de fato, Senhor Deus, a nossa vida seja transformada. Aqueles que precisam de um avivamento do Senhor, que o Senhor esteja concedendo isso através do Espírito Santo. E aqueles que precisam, Senhor Deus, de conversão, que o Seu Espírito Santo também vá ao encontro do coração de cada um destes. Que a Sua misericórdia os encontre e que a Tua graça, Senhor Deus, seja de fato ministrada ao coração daqueles que necessitam. Abençoe essa igreja para a honra e glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Vamos receber a bênção do Senhor. E agora, povo de Deus, redimidos pelo sangue do Senhor Jesus, que se encontram aqui neste lugar, e todos aqueles que estão, ó Deus, nos assistindo, espalhados por todo e qualquer local, onde quer que estejam. Que a graça de Deus Pai, o amor e as ternas consolações de Jesus e do Espírito Santo
estejam sobre você e sobre a sua família, hoje e para todo sempre. Amém.